E aí, pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, um feliz ano novo a todos. Esse é o nosso primeiro vídeo de 2022. O curso é antigo ainda, o curso é que a gente começou em 2021, mas agora em 2022 a gente vai concluir ele, falta poucas aulas, tá? Mas vamos lá, vamos com força total aí, começando o ano novo com mais aprendizado e cada vez vendo coisas mais novas aí das tecnologias de desenvolvimento front-end e back-end. Para quem não me conhece, eu sou o Cícero Feijó, o pessoal me chama de Feijó, professor Feijó. E eu vou estar continuando hoje com vocês o nosso conteúdo do material que é do nosso curso de Bootstrap 5 gratuito que a gente já começou alguns dias atrás, ok? Antes de mais nada, agradeço a vocês pela visita aqui no canal. Não se esqueçam de se inscrever e de curtir o vídeo para poder ficar por dentro das novidades e dos vídeos das próximas aulas que a gente vai seguir adiante, certo? Então, pessoal, o que que acontece? Onde é que nós paramos, né, no ano passado? A gente estava vendo a questão de formulários, né? Na nossa aula 4, quem não assistiu ou quem não lembra, na nossa aula 4 a gente viu como é que funciona, nós vimos como é que funciona a parte de formulários dentro da Bootstrap, certo? Agora, o que que acontece? Aqui, na nossa continuação, a gente vai ver algumas coisas bem interessantes relacionadas à parte de UI, a parte de atrativo ali para o nosso cliente final dentro da formatação da interface mesmo, que um dos grandes diferenciais que a Bootstrap 3 tinha e depois na 4 foi suprimido, né? Ficou separado esses caras devido a questões de licença, era a questão dos glyph icons. Quem não lembra da Bootstrap 3, a Bootstrap 3 ela já vinha com um pacotinho de fontes, que a gente chama de web fontes, que são fontes vetoriais, tá? Que possuem imagens, diferente de letras, não são caracteres e sim são imagens. Então, a Bootstrap abstrai essas imagens como seletores em CSS, vocês chamam esses seletores pelo nome e ele coloca uma imagem de um relógio, uma imagem de um ícone de download, um íconezinho de disquete para salvar e vocês customizavam a interface só usando essas web fontes. Qual é que é a vantagem da utilização das web fontes? É que elas são, vocês conseguem escalonar elas, aumentar ou diminuir o tamanho, como elas são vetoriais, elas acabam não serrilhando, não acabam perdendo qualidade, que é o que acontece com uma fonte, né? Uma fonte TrueType, por exemplo. Vocês aumentarem o tamanho de uma fonte da palavra contato aqui do meu site ali, dos últimos vídeos, essa fonte ela nunca vai quadricular. Tá? A gente aumenta a quantidade de pixels ou a proporção que eu quero e ela não sofre nada porque ela não é uma imagem, ela é vetorial. E tem essa abordagem que foi utilizada no conceito de webfontes. Existem inclusive bibliotecas separadas que incorporam fontes de ícones dentro desses arquivos .ttf, .off, que vocês embedam no projeto de vocês e só usam os seletores, que é o que a gente vai utilizar aqui. Tá? Então, o que, que acontece? Na Bootstrap 5, isso voltou e ele voltou como uma espécie de add, um plugin que vocês colocam dentro da Bootstrap, plugam esses ícones e vocês conseguem utilizar. Ele já não está embutido dentro do projeto de vocês. Existem diversas formas que nós conseguimos incorporar essas imagens dentro do nosso projeto. Eu vou mostrar para vocês a mais convencional e que eu considero a mais prática, tá? Mas para começar, pessoal, a gente vai ter dentro do nosso site da Bootstrap, vamos acessar aqui o Get Bootstrap. Vou expandir a minha janela aqui um pouquinho, tá? Depois vou ajeitar, com certeza ele não vai casar de novo no lugar que ele estava. E vocês vão ver que aqui em cima tem a opção de ícones, tá? Então, vejam bem, tá? Esses ícones são gratuitos, tem uma alta qualidade, como ele já fala, e ele tem mais de 1.500 ícones, certo? Quando vocês pegarem e scrollarem, aqui vocês vão ver que tudo isso daqui são imagens disponíveis para eu poder utilizar. Eu não estou usando, eu posso, mas não estarei usando os arquivos de imagem. Mas quem for usar os arquivos de imagem pode utilizar ele com a extensão SVG. Dentro desse pacote vem o arquivo de fonte e também vem um arquivo em formato SVG, caso vocês queiram inserir ele como SVG normal na página de vocês. Olha lá, ó, os earbuds, né, os fonezinhos da Apple. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Botão de eject, um ovo frito, um ovo preenchido, um ovo vazado, né, smiles que nós temos aqui, os emojis. Tudo aqui, uma série de coisas legais para vocês montarem a interface de vocês. Tá? Se eu não me engano, eu passei até por um ícone do ICQ por aqui agora há pouco. É uma flower, não é do ICQ, mas é muito parecido. Tá? Então, tudo isso aqui está disponível de forma gratuita. Como é que funciona? Como é que eu incorporo isso dentro do meu projeto? Eu vou vir aqui embaixo, vou subir de novo aqui com vocês, ó, tá? E vocês vão ver que aqui tem os índices, né? Os ícones, que é onde nós estamos, a instalação e o uso. Primeiro detalhe, instalação. Tá? Vocês podem embedar o ícone direto através de uma CDN,
Eu não gosto de fazer assim porque quando a gente faz desse jeito a gente tem que estar conectado na internet, precisa que o site do cliente acesse esse outro domínio, vá lá que a internet não esteja vendo, né? A, o DNS não esteja atingindo, então eu tenho um problema depois não vai estar incorporado no meu projeto. Eu prefiro baixar e colocar. Via NPM, não é o nosso caso, e download do zip. Então vocês vão clicar aqui em download, ele vai direcionar vocês aqui para a tela de release. A gente está nessa versão atual, hoje, dia 2 de janeiro de 2022, versão 1.7.2, mês atrás. Tá? E aqui embaixo, o que nos interessa é esse zip que está aqui, ó. Bootstrap Icons 172.zip. Dá um zoom aqui na tela. Então vocês vão clicar aqui e vão baixar. Eu já baixei o meu para a gente não perder tempo aqui no vídeo e larguei ele na minha pasta Downloads, tá bom? Então se eu ir lá dentro da Downloads, tá aqui, Bootstrap Icons 172.zip. Vejam que eu não larguei direto dentro do meu projeto, eu larguei ele separado. Por quê? O que nós vamos fazer? Nós vamos descompactar esse arquivo. Ele é de 1.14 MB, ele vai ficar um pouco maior porque ele tem muita coisa aqui dentro. Olha lá. Depois que eu descompactei, ele tem tudo isso daqui de arquivo, tá, pessoal? Ou seja, 1528 itens. Por que 1528? São os 1500 ícones em formato SVG, uma pasta com as fontes, que é o que a gente vai utilizar. E aqui embaixo, se nós scrollarmos aqui, vocês vão ver que tem os arquivos de CSS, um JSON e um arquivo do SAS. Seria para a gente poder mudar as configurações, recompilar e assim por diante. Mas isso é outra questão. Tá? Então, o que acontece nesse caso? O que eu preciso para o meu projeto? Eu vou precisar copiar daqui, eu já vou abrir a pastinha do nosso... Deixa eu fechar essa daqui. Vou lá no meu Visual Studio onde está o nosso projeto. Ó, e vocês vão pegar a pasta CSS de vocês. Vamos revelá-la no Windows Explorer. Ele vai abrir aqui na lateral para nós, que nós temos até agora do nosso curso. E aqui na outra lateral, nós temos o nosso arquivo diretório descompactado. Eu preciso, pessoal, pegar o bootstrap icons.css, tá bom? Vamos anotar esse cara aqui. Vocês vão copiar este cara apenas, olha lá. Este carinha aqui. Vocês vão copiar ele, fazer separado. Vou copiar e vou largar aqui dentro. Olha lá. E dentro, como a gente não está customizando, a gente vai ter que manter os mesmos paths, os mesmos caminhos. E a pasta fontes. Tá? E a pasta fontes. Vocês vão largá-la aqui dentro. Então fica o arquivo CSS da Bootstrap Icons e a pasta fontes. Tá? Para o diretório CSS do seu projeto. É isso aí. Bom? Fechou. O resto eu descarto. Eu não preciso com essa abordagem que eu estou seguindo aqui com vocês. Vai funcionar do mesmo jeito, tá bom? Então tá lá, se nós observarmos agora, a gente tem uma pastinha fontes dentro da pasta CSS e uma pasta Bootstrap Icons, um arquivo Bootstrap Icons CSS ali dentro. Certo? Vou puxar para cá. Sabia que ele ia fazer isso. Vou tentar ver se eu consigo aqui alinhar as coisas. Então estamos na nossa aula 5. O que nós precisamos agora, pessoal? Incluir aquele CSS que vocês trouxeram para cá. Bootstrap icons.css. Bom, só isso. A partir de agora eu estou disponível para poder utilizar aqueles ícones que ele disponibiliza na biblioteca para nós. Como é que isso vai funcionar? Olha que maneira interessante. Vou botar uma tag i. A nossa tag i que antes colocava os textos em itálico. E como acontece, né, ela serve, mas ela é depreciada porque ela faz formatação. Ela serve para a gente utilizar ela com abordagem de ícones. Então eu vou ter um class aqui. Ok. E esse class, o que eu vou fazer? Eu vou colocar bootstrap icons, faço alarm. Olha lá, vou dar um zoom aqui porque ele está pegando o tamanhozinho. Olha ali, ó. Poxa, Cícero, mas de onde é que tu descobriu esse cara?
daqui. Esse cara aqui para nós, ícones. Cada iconezinho desse daqui, ele tem um class. Então, se vocês quiserem pegar, por exemplo, o iconezinho dessa medalhinha aqui, award. Ó, quando vocês clicam nele, ele já traz para vocês as configurações e ele diz qual é que é a classe. E aconselho, eu me esqueci de botar o BI aqui na frente, vai um B antes. Ali, award fill. Olha lá, aqui. Ok? Simples, né, pessoal? Posso usar quantos ícones eu quiser, tamanho que eu quiser. E o legal disso tudo é que ele permite que se vocês colocarem, por exemplo, esse ícone, vou tirar ele daqui, vamos diminuir o nosso zoom de volta para ele em 100%, tá? Se vocês levarem esse ícone para dentro daquele H1, olha lá, ele vai herdar as características e tamanho, porque ele é uma fonte, gente. Ele está com tamanho, sei lá, vou chutar 14, 40 pixels de tamanho. Ele vai aplicar em texto e como esse cara aqui é tratado pelo browser como um caractere de texto também, mas no final está entregando uma imagem ao invés de entregá-la. Quem é das antigas lembra aquelas fontes da Microsoft, o WebGings e o WingDings, né? A gente usava no Word lá para poder fazer desenho de caveirinha, de prédiozinho, de avião, de fogo, assim por diante. Já estava embedado dentro da própria fonte. É o que acontece aqui. Só que aqui é através de classes, de seletores CSS. Ok? Simples assim. Vamos dar uma olhada em mais um detalhe, por exemplo. Tá, Cícero, se eu quiser colorir esse ícone, se eu quiser utilizar. Bom, vocês podem aplicar classes customizadas de CSS de vocês em cima desse cara. Tá? Detalhe, eu nunca. Vamos quebrar essa linha um pouquinho aqui, pessoal. Ver se ele vai me permitir aqui. Vai. Eu nunca vou colocar um texto aqui dentro. Tá? Aqui eu nunca vou colocar nada. Tá? Porque senão ele vai colocar em itálico para vocês que ele está seguindo o valor da tag I. Bom, só o ícone que vai ali. Mas eu posso combinar algumas coisas. Lembram dos helpers que eu falei para vocês, né? Se eu quiser colocar um text danger aqui, olha lá, ele vai pintar o íconezinho para mim daquela forma. Tá? Qualquer lugar que vocês largarem esse ícone, ele vai ser renderizado, desde que vocês façam utilizando as classes e os seletores corretos. Ok? Massa, né? Não tem mistério, é uma coisa simples, uma abordagem simples e que facilita muito a nossa vida. Imagina uma interface de um formulário. Ok? Vamos fazer um teste para ver como é que fica? Então, imaginem comigo o seguinte, ó, que nós tenhamos aqui nosso form, que nem nós vimos na aula passada. Tá? E esse nosso form que nós vamos ter aqui, a gente vai ter um... Vamos criar o nosso input group que a gente tinha visto. Então, como é que ficava aqui? Era um input group e então vai ter essa div aqui. Dentro dessa div nós vamos ter um ponto input group text aqui. O que, que seria esse cara aqui? Esse cara aqui é o que a gente faria se a gente colocasse, por exemplo, se a gente fosse falar de dinheiro, seria o nosso arroba. Olha lá, ó. Já colocou o carinha para nós. E aqui embaixo eu teria meu input type text. Não vou botar name, não vou botar id, não estou submetendo nada aqui. Mas com class form row. Tá lá, ó. Cartão crédito. Tá lá. Então o que, que significa? Se ele renderiza esse cifrão, ele tranquilamente renderiza nossa tag i. Bom, vamos colocar uma class aqui bi.bi credit card. Assim. Olha lá que bonitinho, ó. Dá um zoom aqui para ver como é que fica. Tá aqui, ó, meu cartão de crédito ali e esse input group com o nosso botãozinho. Pode ser aqui dentro, pode ser dentro de um botão também. Então, se vocês vão colocar fora aqui do nosso form, button type it e vamos chamar esse cara de salvar. Vamos botar um class para ele. Opa, minúsculo. btn primary. Olá. Dá um brzinho aqui só para afastado. E vamos procurar um ícone aqui que vala
vai equivaler, né? Valha. Cara aqui. Procurar aqui. Flop tem. E tem save. Olha, ó. Save fill. Eu queria do disquete, gente. Eu não sei qual é que é o class aqui. Yes. Flop. Não tem flop. Eu tô me lembrando pelo nome da Bootstrap 3, tá? Isso aqui é uma coisa que vocês têm que ter cuidado, porque eu perco um tempão procurando ícones aqui dentro. Ah, qual que ficaria legal, né? Aqui tem uns de download, tem uns de salvar. Vamos botar Cloud Check. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Depende da maneira com que foi implementado, vai mudar os nomes das classes. Só tem de calendário ali também, né? Então, normalmente ali no início que estão os ícones mais base, mas ele não tá como flop, 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 cartucho, salvar. Vou pegar aquele lá mesmo, gente. Tá? Aqui, ó. Digamos que eu quisesse salvar, quisesse fazer um upload, salvar esse cara aqui para nossa cloud. Selecionei aqui. Posso vir aqui copiar direto, ó. Voltar aqui para o meu Visual Studio. E aqui dou um espacinho no salvar. Deixar aqui de volta a tela lá. E executa, tá lá, ó, né? Salvar vai mandar para a cloud, vai fazer o sync desses nossos arquivos aqui. Certo? Não sei se ele vai combinar. Agora uma curiosidade aqui, ó. Vamos ver se nós colocássemos aqui que é um text, não que fosse ficar legal, né? Info. Olha, ele pega. Dá para fazer uma combinação aqui. A gente colocar um botão com btn primary e dentro colocar um warning. Olha lá. Tá? E a combinação fica a critério de vocês. Não ficou muito bonito, né, pessoal? Estou inventando ali. Mas vocês podem colocar do jeito que acharem melhor. Tá? Então fica legal, fica bacana, dá uma experiência diferente. E no momento que vocês carregam essas fontes, vocês estão agregando mais a questão da usabilidade ali de apresentação da aplicação de vocês. Beleza? Então tá, esses daqui são os nossos ícones. Ok. Hoje, quando a gente está trabalhando com essa coisa mais de interação e tudo mais, tem uma outra coisa que eu trouxe para vocês também que eu acho que é um conteúdo bem interessante: os modais. Para quem lembra, antigamente a gente chamava esses caras aqui nossos pop-ups. Ainda existem pop-ups, ainda existem sites que utilizam essa maldição chamada pop-up, mas normalmente eles acabam caindo, né, dentro do bloqueio de pop-ups do navegador. Então o que que se inventou? O que que foi criado? Foi criado uma coisa um pouco menos intrusiva, chamada de modais. Os modais eles são layers. Antigamente a gente chamava de até de lightbox. Eles são layers, são camadas, divs, ou elementos HTML que se sobrepõem aos outros, ficam na frente, com z-index superior, e ali eles apresentam uma janela de diálogo, um dialog, como nós falávamos também. Tá? Só que eles não são interceptados por esses bloqueadores de pop-up, porque eles não bloqueiam a navegação de vocês. Você simplesmente vai lá, fica parado, mas eu fecho, mas eu consigo navegar entre outras abas. Né? Ele não fica abrindo um monte atrás de outras, uma atrás da outra, assim por diante. Então, como é que funciona? A Bootstrap ela trabalha com duas coisas em conjunto para a implementação de modais, tá? Ela já tem o uso do JavaScript, que nem nós vimos no nosso header, na navbar. Vocês viram que a gente conseguia criar os drop-downs, e aqueles drop-downs eles ganhavam uma movimentação que nem o burger menu, conforme vocês reduziam o tamanho da tela, ele já ganhava o comportamento pelo JS nativo da Bootstrap que vocês colocaram no arquivo de vocês. A mesma coisa acontece com os modais, tá? É um HTML um pouquinho mais extenso, eu vou explicando aqui para vocês conforme nós vamos construir. Mas para quem não sabe o que é modal, vamos mostrar antes aqui. Deixa eu expandir a minha tela de novo. Aqui, documentações, está aqui dentro dos nossos componentes. Vocês têm aqui os modais. Ó, tá? E os modais é uma janelinha como essa. Um xizinho para fechar, um ou mais botões para poder ter uma interação, um texto, um título. Tá? Não preciso ter todos esses componentes, eu posso tirar. É. E aqui tem um exemplo de como ele funciona. Ele carrega assim, se eu clicar fora, se eu clicar no X, ou se eu clicar no Close, ele fecha para nós. Tá? E tem um outro também, que ele não permite scrollar.
Consigo colocar um maior a tela, se for um texto muito grande, um com scrolling dentro, tá? Tudo usando os seletores da própria Bootstrap. Ele é bem extenso, pessoal, o conteúdo de modal. Vou mostrar o básico, que já é suficiente para fazer uma experiência bem legal. A evitar de usar o dialog do JavaScript, que é horrível, varia de navegador para navegador, e é uma experiência que é bem frustrante nos dias de hoje. Tá? Então, o que nós vamos precisar, pessoal? Aqui dentro, vamos usar o mesmo exemplo que a gente tem. Tá? Então, o que acontece? Ó? Eu vou pegar e vou criar, ou melhor, vamos criar o aula 501, né? A gente está seguindo a 502. Vamos para poder manter as coisas separadas. Depois, se a gente quiser, a gente faz uma junção deles mais para frente. Aula 5.2.html. Para cá, aula 5.2.html. Vamos limpar esse cara aqui. Tirar, deixar aqui a aula 5.2. Lá em cima, a nossa aula 5.2. 4.2. Padrãozinho. Mas, então tá lá. Dentro na aula 5.2. Então, como é que eu crio esse modal? Esse modal ele vai ficar separado, ele vai ficar oculto, tá, pessoal? Porque já tem seletores CSS que escondem ele. O que eu preciso ter para esse modal, para esse nosso modal poder funcionar? Eu vou ter que ter um botão que dispara ele, mas vamos deixar o botão por último. Vamos criar esse modalzinho antes aqui. Vocês vão ter uma div com class modal, tá? Em primeiro lugar é isso. E dentro dela nós temos um modal dialog. Daqueles enters que eu estou dando ali, certo? Dentro desse dialog a gente vai dividir. Eu tenho o conteúdo desse modal. Então eu vou ter um modal content. Deixa eu ver aqui esse content. Aqui. Modal content. Certo? E daí sim, dentro desse meu modal content eu vou ter um modal header. E aqui vai ser o título do modal. Depois a gente troca por alguma coisa. Certo? Ah, desculpa pessoal, aqui ó. Já me esquecendo. Modal header. Mas dentro do modal header eu vou ter um modal title. Tudo separadinho. Ah, mas fica gigante HTML. Um dos contras da Bootstrap, mas isso não vai nos penalizar em nada. Por que ele tá tendo, ele tem um header? Porque vocês conseguem colocar o título de um lado e se eu quiser, eu posso colocar um botãozinho de dismiss, que a gente fala, né? Button aqui. Esse botãozinho ele vai ter uma class btn close. E o segredo dele, pessoal, é que a Bootstrap vai mapear tudo que tiver class modal, vai aplicar os comportamentos com JavaScript dela, isso é automático, já vai acontecer funcionando por causa desse cara aqui, tá? Mas o que faz ele entender que esse cara é para fechar é esse atributo customizado que é data-bs de Bootstrap, dismiss modal. Modal é o class que está aqui, ó, class modal dismiss modal. Tá? Esse é o nosso cara aqui. Então temos o header. Como a gente já está acostumado com a semântica, modal header, modal body. E aqui dentro eu coloco qualquer coisa. Posso botar um ícone? Pode botar um ícone. Tá? Corpo do modal. Isso é o mínimo que eu preciso. Até eu não preciso do header, para falar a verdade para vocês. Tá? Eu preciso do modal, modal dialog e modal content. É o mínimo que eu preciso. E o modal body para poder botar meu conteúdo. Esse cara está aqui na página. Só que ele está oculto. O class modal tem o display none por padrão. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos colocar um botãozinho aqui. Button. Tá? E esse botão que vai disparar a abertura do modal. Class btn. Vamos botar um btn primary nele. Ali. Foi coisa demais. Tá lá. Abrir modal. Aqui não serve para nada, né, pessoal? Mas daí vocês precisam dizer para ele o seguinte. Data. Vamos também. Bootstrap. Toggle. Modal.
e data bootstrap. Vou quebrar a linha, tá, gente? Fica uma indentação meio extrema, pelo menos fica mais fácil de visualizar. PS target. E aí vem o pulo do gato. Modal exemplo. Isso aqui é um ID. Cerquinha modal exemplo. Então, como eu posso ter mais de um modal dentro da página, eu vou dar um ID para esse cara aqui. ID modal. Não vai o cerquinha daí. Exemplo. Eu sabia, meu preacher. Então, olha lá. Ficou o nosso cara assim. btn, btn primary. Os dois segredos. bs toggle modal. bs target modal exemplo. Esse cara aqui tem que ser igual ao que está aqui. A diferença é que aqui vai estar com a cerquinha, porque eu posso apontar para um class, se eu quiser. Olha lá. Ah, ficou meio quebrado ali, mas vamos ver o que aconteceu. Eu me esqueci de alguma coisa. Mas olha lá, já está funcionando. Ó. E ou clica fora, ou dá a UESC não. Tá? Só aqui. Certo? Vamos ver o que a gente esqueceu aqui, pessoal. É o modal, modal dialog, modal content, o modal header, nosso modal title. Ah, o nosso botão aqui do modal title, aqui ele está como um H5, ó. Tá? Documentação. Mas não precisa, né, pessoal? Vai estar como div e tanto faz. Vou botar um H5 aqui, igual não vai resolver a parada, olha lá. Tá? Por quê? Porque esse btn close ele fica dentro do header, eu que ratei aqui, né? É o modal header, o modal tal. O que tem dentro do header? O título e o botãozinho de fechar. Vamos lá? Olha lá. Tá? Aqui. Certo? E o modal body também. O modal body é conteúdo. Fica dentro do nosso content. Ele é irmão do header lá. E agora sim. Olha ali, ó. Tá? O data btn close, ele traz esse cara aqui para vocês. Eu posso botar um ícone customizado ali e fazer. Sim, é só vocês colocarem o databs dismiss nesse ícone e vocês vão ter essa possibilidade de atribuir o comportamento de fechar o modal. Bom? Agora o que falta? Da mesma maneira que eu tenho no mesmo nível o header e o body, modal footer. E nesse modal footer eu posso ter um button aqui, opa, não vai pegar, button. Vamos colocar um class para esse cara aqui, btn primary, certo? Claro, vamos colocar que ele vai ser um secondary. A mesma ordem que eu tenho. Vai ser um cancelar. E aqui embaixo eu vou ter um button com class btn primary. E vai ter o texto de salvar. Então olha lá, está no footer, veio para aqui. Ó. Qualquer class, tá pessoal? Ah, Cícero, mas por que quando eu cancelo ele não fecha? Porque faltou botar o nosso no cancelar data ps diz igual modal. Tá? Abriu, fechou. Abriu, fechou, abriu, fechou lá em cima. Abriu, fechou ali fora. Ok? E o nosso save, lógico, seria um submit de um formulário, se a gente estivesse trabalhando com um formulário ou alguma função JavaScript implementada por nós. Ok? Dois detalhes antes de a gente finalizar. Div class modal aqui em cima. Vocês estão vendo que aqui está vindo no seco? E olha aqui, ó. Launch Web Model, ele faz uma transition, né? Esse efeito de fade. Então vocês precisam só aqui no class modal de vocês colocar mais uma classe da Bootstrap chamada fade. Que vai fazer esse efeitinho aqui. Sobe e desce dele. Tá? Para finalizar, pessoal, posso botar um ícone aqui, já que a gente já está com a biblioteca de ícones ali, a gente deixou carregado lá em cima, deixou, ó, Bootstrap Icons aqui. Vou vir aqui no meu salvar, então i.bi cloud, ver se é isso, ver se ele vai estar, olha lá a nuvenzinha, ó. O ícone que vocês quiserem, certo? Posso botar mais de um botão? Posso. Posso colocar imagem? Posso. Posso colocar um vídeo ali dentro do YouTube? Pode, pessoal. Tá?
Então isso fica bem legal quando a gente faz aquilo que a gente chama de CRUD, né, que é a interface para poder manipular registros de um banco de dados. Quando eu clico na lixeirinha, por exemplo, eu quero excluir, eu pergunto lá, tem certeza que deseja excluir o registro? Mas não apresento com um alert, um conforme do JavaScript. Eu uso esse cara aqui, que dá uma cara bem mais legal para a nossa aplicação. Ok? Acho que aqui a gente já consegue dar uma experiência bem diferente, tá? Acredito que a nossa próxima aula vai ser a aula final. Eu tenho mais dois conteúdos para mostrar para vocês. Eu quero trabalhar um pouco com o grid da Bootstrap, que acho que é uma das coisas uh, que criam muito essa questão da estrutura, uma das bases bem fortes do Bootstrap também. Aí algumas coisinhas extras a mais. Vou ver se cabe na próxima aula para não ficar muito extensa, senão a gente faz mais uma depois, ok? E trago algumas coisas extras também. Certo, pessoal? Então essa foi a nossa primeira aula de 2022. Agradeço a presença de vocês. Não esquece de curtir e de se inscrever lá no canal para poder ficar por dentro das novidades. Ótimo ano a todos e até o nosso próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Até mais.